Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Como estão vocês que estão nos assistindo pelo YouTube? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos nesse culto dominical, felizes por poder compartilhar o Evangelho com vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, as vidas de vocês. Nós estaremos orando neste dia por algumas pessoas que estão fazendo aniversário: a Patrícia, o Leonardo, a Alzira, a Edna Tenório, Zilda, Heloísa e Flávia. Não estou dizendo que os aniversários são hoje, neste período, neste tempo. Também fazem aniversário de casamento o Marcos e a Isabel de Paula, Alexandre e Vivian, a Nina e o Jorge. E estamos orando pela saúde de alguns irmãos, da Rejane, da Marilac, da Rosa e do Jorge Lima também, que não está muito bem de saúde. Peço que orem pelo pastor Ismael. Pastor Ismael é pastor da Igreja Batista de Queimados. Vamos orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, orar pelos seus líderes, pelos profissionais de saúde, pastores e missionários. Lembro das obras sociais, você pode participar, isso dará alegria no seu coração e no coração daqueles que dependem da nossa participação. Nós apoiamos com doação de cestas básicas, famílias que estão passando tempos de necessidade no entorno da nossa igreja. Cada cesta tem um valor de R$ 57,00. Nós temos doado caixas de leite para o Lar Batista do Idoso. E você pode participar. Fazemos doações e apoio à Chácara dos Profetas, uma instituição que cuida de homens que desejam deixar a dependência química. Você pode ajudar. Os nossos dados bancários estarão aí na sua tela, né? Lembro que nossos cultos presenciais estão acontecendo normalmente nos domingos às 10h30. Esses cultos são feitos na sede do nosso templo, na Rua Magno Martins, 165, na Freguesia, na Ilha do Governador. O telefone de nossa igreja é o 3283-6047. Nós vamos agora orar, pedir a bênção de Deus para este culto, para esta palavra, para esta adoração a Deus. Feche seus olhos, vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade. Senhor, abençoa este culto que estamos aqui compartilhando, Senhor. Quero suplicar que o Senhor nos unja com o teu Santo Espírito, que nós possamos estar realmente dentro da tua vontade, apenas sendo uma ferramenta nas tuas mãos para proferir a tua palavra. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos ter o nosso momento de cânticos, vamos louvar a Deus juntos e logo depois teremos a pregação da palavra. Vamos lá. Gratos louvores transborda o
Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento, mais um momento que temos para adorar e exaltar o Teu nome, Senhor. Agora eu queria botar, Senhor, nas Tuas mãos a vida do pastor, para que ele possa trazer a mensagem que venha tocar no coração de cada um dessa igreja, de cada um que venha assistir essa live, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, dá a palavra para ele e abençoa ele, Senhor. No nome do Senhor Jesus, protege cada um que está nas suas casas, cuida de cada um, Senhor, e que esse louvor venha sondar os corações de cada um e abençoar cada um, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom podermos cantar, louvar a Deus,
participar desse culto. Muito obrigado ao grupo de louvor, todos são tão queridos, tão comprometidos. Eu sou muito grato a esse grupo tão amado. Vamos então hoje falar sobre um assunto muito atual, muito interessante e profundamente aplicável na nossa vida hoje. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos começar a nossa mensagem já lendo o texto base da mensagem, ok? Lucas 18, nós vamos ler os versículos de 9 a 14. Ok? Prontos? Jesus está conversando como fazia muito, está ensinando, proferindo palavras, parábolas, e ali o povo estava assistindo. Eventualmente, algumas dessas palavras eram direcionadas, ele deixava muito bem direcionado a quem estava falando. Essa é uma delas. Veja lá, Lucas 18, versículo 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aí. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O outro publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, um pecador. Digo-vos que este publicano desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, este será exaltado. Interessante observar, queridos, que os conceitos da Bíblia, os valores da Bíblia, são sempre atuais. Vão sempre ensinar ao homem algo que ele precisa aprender, seja em que tempo for que esse homem viva. Estava vivendo ali há 2000 anos atrás, vivemos hoje, a realidade de hoje, mas cometemos os mesmos erros, as mesmas falhas. E os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de Jesus, continuam sendo extremamente pertinentes. Jesus aqui, como eu disse, profere uma palavra àqueles que o Evangelho vai chamar de alguns que confiavam em si mesmo. Aliás, o versículo 9 dá uma descrição bastante detalhada. Diz que propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Gente que acha que é muito boa e que os outros são o resto. Você já conheceu gente assim? Claro, né? Pior é se em algum momento você já se colocou assim. Embora ali naquele público, e àquele público a quem Jesus se dirigiu, embora utilizasse naquela parábola a figura do fariseu e a figura do publicano, que eram naquela sociedade figuras bastante opostas quanto aos lugares que ocupavam na sociedade, Jesus começa destacando naquela parábola
semelhanças entre aqueles dois homens, o fariseu e o publicano. As semelhanças estão começando aqui no versículo 10, que diz que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Eram 2 homens. Isso os assemelhava naquela sociedade patriarcal. Muitas vezes Jesus proferiu parábolas levando em conta personagens muito diferentes, mas ali os personagens tinham muitas coisas em comuns, eram homens. Os 2 subiam ao templo, os 2 certamente eram religiosos, porque, como vocês sabem, o templo ficava num monte, o Monte de Sião, o Monte Sião, e eles subiram ali porque os 2 tinham ideias, tinham iniciativas religiosas. Os 2 foram ali naquele lugar para orar. E os 2 chegaram no alto do Monte Sião, no templo, e se colocaram lá no templo de pé para orar. Bom, aí terminam as semelhanças desses 2 homens. E agora há as diferenças. Um deles era fariseu. Os líderes religiosos fariseus eram os intérpretes da lei, eles eram muito respeitados e até temidos. Eles eram seguidores da lei e da religião nos seus mínimos detalhes. E eram certamente considerados naquela sociedade homens de sucesso. Eles estavam constantemente nas praças, constantemente nos templos, eram religiosos. O outro era um publicano, era cobrador de impostos, né? Os publicanos eram funcionários públicos, cobradores de impostos, e havia naquela sociedade 2 tipos ou mais, mas se destacavam 2 tipos de funcionários públicos. Havia os funcionários públicos que eram administradores, e os funcionários públicos administradores naquela sociedade de domínio romano sobre os judeus, os administrativos normalmente eram os próprios romanos. Já os cobradores de impostos normalmente eram funcionários públicos judeus, que eram pinçados de dentro da própria população judia, e ali eles eram pessoas que não desfrutavam do bom conceito do seu próprio povo. Mas também publicanos eram homens de sucesso naquela sociedade. Muito bem, a maioria dos fariseus era de gente bastante hipócrita, mas não todos, logicamente. Mas era muito comum que os fariseus fossem hipócritas, fossem pessoas desprezíveis nas suas verdadeiras intenções. Jesus Cristo, em determinado momento, se dirige aos fariseus e dá uma grande admoestação, ele dá uma bronca mesmo, talvez essa seja a melhor explicação. Abra aí sua Bíblia em Mateus 23, e você vai ver isso. Jesus Cristo chamando a atenção de um deles. Diz ali Jesus em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam, porém, fazer estas coisas, ou seja, justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas, ou seja, os dízimos. Jesus, então, tem restrições à sinceridade, às boas intenções dos fariseus, né? Mas havia também ali a figura do publicano. A maioria dos publicanos, que eram judeus contratados pelo Império Romano para fazer a cobrança dos impostos, a maioria deles era composta de pessoas desonestas, verdadeiros ladrões.
Alguns deles se tornavam até assassinos para cobrar os impostos, mas não todos. Mas muitos se cobravam os impostos de maneira terrível, violenta. As orações desses dois homens, como nós vimos, são orações muito diferentes. Veja aí no versículo, vamos voltar lá, por favor, para Lucas 18, veja o versículo 11, que vai descrever a oração desse líder judeu, fariseu, hipócrita. 11 diz assim, Lucas 18, 11, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, falava ele, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A oração deste fariseu revela que ele estava bem próximo ali à área do Santo dos Santos, em pé, olhos para cima, levantava seus olhos. E a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. A sua oração estava alimentando a sua própria vaidade. Como quem diz assim, ó Deus, veja como você pode e deve confiar em mim. Eu sou tão bom. Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu não sou como esse publicano aí. Eu jejuo 2 vezes por semana. Ele dizia isso porque a obrigação dos fariseus era jejuar 1 vez por ano, mas ele jejuava 2 vezes por semana. E depois ele diz, olha, eu dou dízimo de tudo. Lembra como Jesus chamou a atenção dos fariseus em Mateus 23, dizendo, olha, vocês dão dízimo de tudo, da hortelã, do endro, do cominho, eles davam os dízimos até das plantinhas, dos temperos que eles plantavam nas hortas de sua casa. Se nascesse 10 folhinhas de hortelã, ele pegava uma delas e era o dízimo e ia lá, entregava. Estavam muito mais preocupados com a forma do que com o conteúdo das coisas. Muito bem, já o publicano orava de uma maneira diferente. O publicano, no versículo 13, aqui de Lucas 18, nos mostra que ele também estava de pé, mas ele não estava ali perto do Santo dos Santos, ele estava longe. E ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano sabia que ele era um pecador, e ele orava de pé, mas de longe, olhos baixos, olhos envergonhados. Quando ele batia no peito, esse gesto significava tristeza, lamentação, um gesto de profunda tristeza. Você lembra como aquela multidão que estava ali em volta do Jesus sendo crucificado batia no peito? Era um gesto de tristeza. E ele pede, ó Jesus, ó Deus, sê propício a mim, um pecador. Pedir para que fosse propício remonta à propiciação, que é a remoção da ira divina mediante uma oferta de sacrifício. Ele estava pedindo, Deus, por favor, tem misericórdia de mim que sou pecador, retira a tua ira de mim, eu sei que eu sou um pecador. Então ele dizia com isso, Deus, me perdoa, eu tenho pecado. Muito bem. Partimos então para o versículo 14 aqui de Lucas 18, nós vemos o seguinte, digo-vos que o publicano desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
Jesus declara que o publicano estaria justificado e que o fariseu estaria rejeitado. Na realidade, isso não significa que Jesus reprovava o fato do fariseu não roubar, ou não ser injusto, ou ainda não adulterar, não é isso. E nem condenava o jejum que ele adotava, ou até o dízimo que ele entregava. Ele também não defendia a desonestidade do publicano que cobrava mais impostos do que devia, que declarava menos impostos a Roma e sonegava de Roma os impostos, e nem aprovava os métodos violentos dos publicanos de cobrar os impostos ou até de trair a sua pátria. A crítica de Jesus está na postura, está na mente, está no coração desses homens. A crítica está sobre as pessoas a quem Jesus dirigiu essa parábola. Volto ao versículo 9 de Lucas 18, que diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Aí está a grande crítica de Jesus. Homens que confiam em si mesmos, homens que oram de si para si mesmo, homens que se consideram justos, ótimos, perfeitos, sem pecado, homens e mulheres que desprezam outras pessoas. E a sociedade está cheia disso. Gente que é capaz de olhar os outros e encontrar nos outros os defeitos, mas incapaz de analisar a si mesmo e de ter a humildade de dizer: Senhor, eu sou pecador, eu preciso do teu perdão, sê propício a mim. Eu quero convidar para que você leia um outro texto comigo que vai nos ajudar muito nesse entendimento. Abra sua Bíblia em Mateus 7, de 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5. Ok? Abriu aí sua Bíblia? Mateus 7, de 1 a 5. Outra palavra de Jesus, que diz assim: olha, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, irão medir vocês também. Por que vês tu um cisco no olho do teu irmão, porém não reparas numa ripa que está no seu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar esse cisco do teu olho, quando tens uma ripa no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a ripa do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco no olho do teu irmão. Olha só. Esse texto nos mostra alguém que é tão prepotente, que olha tanto de si para si, que ora de si para si, mas que está atento às pessoas que estão à sua volta, reparando todas as falhas, todos os cisquinhos nos olhos, pronto para destruir reputações, pronto para fazer uma fofoca, pronto para maledicência, porque aquela pessoa ali tem um cisco no olho. Ah, que coisa horrível, que lástima, publicano. Mas esquece que está sendo como o fariseu, tem uma ripa cravada no seu olho no sentido figurado. Queridos, muitas reputações, muitas honras têm sido destruídas de pessoas boas porque foram olhadas por outros, foram criticadas por outros, foram acusadas por outros, foram censuradas por outros que talvez tivessem falhas ainda muito maiores do que elas. Ripas
nos seus olhos. Ripas. Quero lembrar algumas afirmações que nós podemos fazer firmados no texto do publicano e do fariseu. Então, por favor, volte comigo ali para Lucas 18. Venha comigo para o versículo 9, Lucas 18, versículo 9, que diz que propôs essa parábola Jesus para aqueles que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. O maior erro que nós podemos cometer é confiarmos em nós mesmos, como se não dependêssemos de Jesus, como se não dependêssemos da morte de Cristo na cruz para que nós tivéssemos esperança de salvação. É impressionante como há pessoas vaidosas. Essa pseudo-autossuficiência nos faz crer que nós somos justos, perfeitos. Romanos 3,10 diz assim, olha, não há um justo, nenhum sequer. E Efésios 2, de 8 a 9, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aquele fariseu começou a viver o processo de se gloriar. Olha, Senhor, eu sou justo, eu sou bom, eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo. Eu não sou como aquele publicano. Eu não sou como aquele publicano que tem um cisco no seu olho. Ele nem percebia que ele tinha uma trave no seu olho. Quando você se gloria, você experimenta solidão e acaba experimentando também o esvaziamento de Deus. Porque quando nós temos Deus no nosso coração, nós olhamos para o outro e nós amamos aquele outro. E a nossa ideia é ajudar aquele outro, é honrar aquele outro. A Bíblia nos ensina que nós devemos levar em conta a honra do outro como mais preciosa do que a nossa mesmo. Sabe de uma coisa? Quando a gente começa a se gloriar muito, nós estamos, na realidade, nos pondo contra Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. João Batista, lá em João 3,30, ele diz assim, olha, convém que Jesus cresça e que eu diminua. A sua fé vai crescer, a sua fé vai transformar a sua vida, você se tornará uma pessoa melhor quando você aceitar a sua condição de pecador, você diminuir para que Cristo cresça em você. Essa pretensa autossuficiência acaba levando as pessoas a desprezarem o outro. Desprezar o sofrimento do outro, desprezar a companhia do outro, desprezar a verdade do outro e julgar aquela verdade como mentira. Também desprezar a misericórdia e a compaixão pelo outro. Desprezar o nosso sentimento com relação ao outro, às vezes até com relação ao cônjuge. Sei que já contei essa história para vocês, mas me lembro do reitor do seminário que fiz. Ele é um homem cultíssimo, escritor de livros, um homem muito culto, um homem bom. E num determinado momento, um dos estudantes que já estava no final do curso de teologia e que tinha ficado muito vaidoso do seu conhecimento de teologia, chegou para o reitor e falou, pastor, eu preciso de uma conversa com o senhor. Ele falou, pois não. Sabe o que é, pastor? Eu entrei para o seminário e a minha esposa é uma pessoa muito simples, e eu entrei aqui, eu comecei a estudar a Bíblia, estudar os grandes autores, os grandes teólogos, e a minha compreensão foi aumentando, eu fui me tornando mais culto, e eu acabei percebendo que a minha mulher ficou para trás, ela tem uma mente tão pequena, eu não sei se eu continuo com ela, um homem com o conhecimento que eu tenho. O que o senhor acha que eu devo fazer? Aí o reitor falou para ele assim, filho, saia do seminário.
abandone a teologia. É isso que você deve fazer. E ele ficou chocado. Mas aquela expressão disse, olha, renuncie à sua vaidade. Renuncie ao mal que está se instalando em você de olhar o cisco no olho do outro, sem perceber a trave que está cravada nos seus olhos. Voltando aqui para Lucas 18, agora no versículo 11, está dito que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. A sua oração não se dirigia a Deus ou não se dirigia ao céu, mas se dirigia para retroalimentar a sua própria vaidade. Desta forma ele orava, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Orava de si para si mesmo, de si para si mesmo. É preciso que nós olhemos para o outro com misericórdia, com amor, com compaixão com relação aos problemas que ele tenha. Isso às vezes acontece na igreja, nós temos um irmão que está mais fraco, comete um erro, comete um deslize. A Bíblia não diz que nós apontemos esse erro, que nós divulguemos esse erro. A Bíblia diz que nós devemos primeiramente nos aproximar pessoalmente dessa pessoa, procurar ajudá-la, procurar amá-la, procurar fazer com que ela se reestruture e se levante. Isso é amor, não o apontamento do cisco no seu olho. Que marca fantástica nós podemos deixar numa pessoa assim. Eu lembro de um episódio, queria compartilhar de forma rápida com vocês. Tive um amigo, foi meu colega de seminário na área de convalidação de teologia, Marcos Neves. Ele já morreu precocemente. Ele era uma pessoa muito culta, muito inteligente, e um dia ele passou em frente a uma comunidade muito simples, muito pobre, e viu umas meninas ali naquele lugar jogando futebol. E ele gostava de futebol, entrou, sentou ali perto. Ele já era pastor nessa época, sentou ali perto e ficou vendo aquelas meninas jogarem futebol. Claro que ele reparou que elas diziam muitos palavrões, que elas eram meninas muito grosseiras, muito incultas, percebeu que algumas delas eram homossexuais, eram lésbicas, e ali ele ficou observando o que se passava, e o coração dele, em vez de pensar numa censura, numa crítica, ele pensou, se essas meninas se reunissem como um verdadeiro time de futebol, se elas praticassem esporte juntas, elas poderiam aprender tantas coisas, elas poderiam vencer, poderiam elevar a sua autoestima, poderiam até mesmo conhecer Jesus. E aquele rapaz, Marcos Neves, ele optou por oferecer àquelas meninas uma oportunidade. Ele conhecia bem futebol e ele começou a ajudar a treinar aquelas meninas para serem boas jogadoras de futebol. Acabou inscrevendo aquelas meninas num campeonato que era chamada Copa das Favelas, e ali ajudou, ali orientou, ali incentivou, dedicou seu tempo. Elas foram formando um time, elas foram vencendo, foram crescendo, se tornaram campeãs deste torneio da Copa das Favelas, não sei se existe ainda. Em nenhum momento ele pensou em apontar o dedo na ferida do cisco nos olhos daquelas meninas, mas ele pensou, o que eu posso fazer para ajudá-las? Ele mudou a história daquelas meninas, e isso foi tão lindo. Queridos, nós precisamos ter uma visão amorosa com relação ao outro. O versículo 14 aqui, continuando de Lucas 18, encerrando esse texto, diz assim, digo-vos que este publicano desceu justificado do templo para a sua casa,
e não aquele publicano, e não aquele fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha, esse sentimento de autossuficiência, ele acaba nos levando à autoexaltação e à humilhação e até ao afastamento de Deus, ao afastamento de Deus. A Bíblia diz que perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado, um coração humilde. Aqueles dois homens eram homens notáveis naquela sociedade, eram homens bem-sucedidos, eram homens bem materialmente, eram homens religiosos, cada um do seu jeito, tinham qualidades, tinham defeitos. Mas o fariseu desceu do Monte Sião cheio de si mesmo, mas vazio de Deus. E o publicano, ele desceu daquele monte com os olhos baixos, arrependidos, dizendo: eu sou pecador. Bateu no peito com tristeza, se humilhou, orou, pediu: ó Pai, sê propício a mim, eu não me basto, eu preciso de você. E a Bíblia diz que ele desceu daquele monte justificado. Seus pecados estavam perdoados. Seus olhos cheios de lágrima lavaram e tiraram o cisco que estava ali atormentando a sua vida. Nós não podemos viver confiando em nós mesmos e criticando os outros. Nós precisamos viver como cristãos, quebrantando o nosso coração, tendo a consciência e clamando a Deus de que nós precisamos dele, do seu perdão, da sua orientação. E é preciso que nós estejamos prontos a ajudar o outro, em vez de criticar. A vida de um crente verdadeiro gira em torno da obediência à vontade de Deus revelada na sua palavra. Quero convidar você a fazer uma oração, pedindo a Deus que quebrante o seu coração, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, procurando mudar a sua ótica de vida se você é uma daquelas pessoas que está pronta a criticar, está pronta a maldizer, está pronta a fofocar. Se isso tem sido uma constante na sua vida, é hora de mudar, para que você não desça do Monte Sião vazio e sem justificação. É preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, tantas vezes. Nós somos tão vaidosos, Senhor, tão orgulhosos, tão prontos a descobrir e apontar os defeitos dos outros, mas incapazes de analisarmos a nós mesmos, de vermos o quanto nós somos carentes da tua graça e do teu perdão. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor, que nós deixemos marcas positivas na sociedade e no nosso entorno, Pai. Ajuda-nos a retirar as traves dos nossos olhos. Que nós possamos ajudar aqueles que estão passando por momentos difíceis, ou de frieza espiritual, ou de pecado. Possamos ajudar amorosamente, Senhor, sem sermos acusadores e julgadores severos. Claro que o teu Espírito Santo nos dá discernimento, nós podemos reconhecer o bem e o mal, mas o nosso pedido, Senhor, ensina-nos a amar o nosso próximo. Ensina-nos a perdoar o nosso próximo. Ensina-nos, Senhor, a purificar o nosso coração, mediante, Senhor, a propiciação que só pode vir da cruz de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que prazer estar com vocês. Fiquem firmes no Senhor, olhe para o seu próximo com amor e sem acusação. Busquem a Deus humildemente,
porque Ele sempre estará pronto a perdoar pecados, estará pronto a receber o seu arrependimento. Que Deus abençoe você. Nos vemos na próxima programação da Igreja Batista da Freguesia. Até lá.